E aí, pessoal, beleza? Hoje trazendo aí mais algumas dicas para você ir melhor na escola. Hoje vamos falar sobre como elaborar um artigo técnico científico. Até porque está chegando o final do ano, muita gente está na conclusão do curso, vai ter que entregar esse trabalho. E aí, como é que vai fazer? Como é que funciona esse negócio? Sempre aluno que deixa tudo para a última hora, né? Mas faz parte. Vocês vão se arrumando ao decorrer da vida. Mas, enquanto isso não acontece, vamos entender o que você pode fazer. Um artigo científico, como é que funciona esse negócio de artigo científico? Ele é diferente de uma monografia. A monografia, você tem um tempão para você desenvolver, às vezes você começa a trabalhar as suas ideias para monografia, faltando uns 2 anos para você se formar. E o artigo não, o artigo ele tem uma forma de ser apresentado mais sucinta. Ele é um texto científico, ele tem a função de relatar os dados, os resultados de uma dada pesquisa com originalidade, e ele vai direto ao ponto. Então ele tem um formato adequado para publicação em revista científica especializada. E para que ele serve? Para divulgar conhecimentos, comunicar resultados ou novidades a respeito de um assunto, ou ainda contestar, refutar ou apresentar outras soluções para situações ditas controvertidas. O artigo ele precisa ser bastante conciso, bastante objetivo, ele é um texto curto. E quando a gente fala num texto acadêmico curto, a gente está falando de um texto que, no máximo, aí, juntando todos os elementos, umas 15, 20 páginas estourando, né? Ele também precisa ser rigoroso na hora de você fazer a estruturação das frases, dos parágrafos, para garantir a clareza do conteúdo dentro da forma estabelecida para um artigo científico. Quanto ao conteúdo, e é aqui que o bicho pega, né? Por que o bicho pega? O que vai aparecer no conteúdo de um artigo científico? Você pode estar abordando um estudo pessoal, uma descoberta, ou um enfoque contrário do que já existe, né? O que a gente estava falando anteriormente. Você pode contestar uma pesquisa que já existe. Fala, não é nada disso, eu penso diferente, o que eu penso é assim, essa outra pesquisa anterior está errada por causa disso, disso, disso. Se tiver competência para fazer isso, parabéns, porque está faltando esse tipo de artigo. Hoje, tudo que é dito, muita coisa é extremamente bizarra e ninguém fala nada contrário. Você tem a liberdade de contrariar, desde que você saiba contrariar com argumentação sólida. Ele serve também para oferecer soluções a questões controvertidas. Ele também serve para levar conhecimento do público intelectual, das pessoas que estão no meio acadêmico, estudando ou especializados em alguma área de conhecimento, levando esse assunto como novas ideias, sondar opiniões, atualizar informes, criar essa transição entre os meios acadêmicos e a sociedade como um todo. E ele também serve para abordar aspectos secundários de alguma pesquisa que não foram utilizados nessa pesquisa. E isso é extremamente frequente. Quando você faz uma pesquisa, você tem as hipóteses e você vai buscar especificamente responder as suas hipóteses. Mas pode-se descobrir no meio do caminho, no meio da pesquisa, outras hipóteses ou outros vieses podendo ser até mais interessantes do que os primeiros. Então, é interessante abordar isso daí também, pesquisar sobre isso, e é uma forma de ser original, porque você não precisa, na verdade, produzir os dados, você pode trabalhar os dados produzidos em outra pesquisa, mas com um olhar original sobre elas. E isso torna o trabalho extremamente interessante. E o importante é que você não pode fazer plágio, cara. Você não pode fazer plágio. Estuda, faz o trabalho direito, faz a sua pesquisa certinho. Plágio é uma imitação ou uma cópia fraudulenta. Difícil algumas palavras. Fraudulenta. Eu estou gravando isso de noite
Então, chega um determinado horário que o sono já vai bater. Então, mas plagiar é o furto literário, é você roubar a ideia de alguém e falar que é tua. Isso é um negócio muito complicado, tá? Infelizmente, nas escolas, nas faculdades, existem casos de caras que acham que não vai dar nada e normalmente são caras bastante azarados, porque eles pegam um professor que gosta de ser minucioso e não sabem que tem jeito da gente descobrir plágio. E olha só, configura-se o plágio acadêmico quando um aluno entrega ou apresenta um trabalho para o qual extrai ideias, conceitos ou frases de um outro autor e que as formulou e publicou, sem dar o devido crédito, citando como fonte de pesquisa. Não é fonte de pesquisa, você fala que o trabalho do outro foi você que fez. Ó, que mentira. O nariz devia crescer, querido Pinóquio, mas não acontece isso. Fato também, gente, é que isso daí tem implicação civil e penal. Você pode ser preso por plágio? A gente tá no Brasil, preso, acho que não, mas você pode ser processado por plágio. E o pior, se for muito descarado, cara, você pode até perder a sua graduação, dependendo das normas internas da sua universidade. E vamos dizer assim, não é nada bom para sua carreira profissional você já começar com esse tipo de coisa, né? Então vamos ver tipos de plágio que existem. Tem o plágio integral, quando o texto é copiado palavra por palavra, e é meio bizarro. Eu já peguei correção para corrigir TCC, que o rapazinho ele teve a palavra de copiar o texto de um site chamado Zé Moleza, e a única coisa que o cara fez foi trocar o nome do cara que colocou o texto lá pelo nome dele, mas nem para trocar o nome da instituição e da cidade não teve a capacidade de ler. Então, tipo assim, o cara copia e nem lê o que ele está entregando. Não foi muito feliz esse. Tomou umas chamadas de atenção, chamou a o negócio não é legal. Tem também plágio parcial. Como funciona esse daí? Quando você começa a fazer uma colagem, um mosaico com vários trechos copiados daqui e dali, não cita as fontes, e são ideias que às vezes não combinam muito bem juntas, e faz aquele negócio meio Frankenstein, né? É um texto, também é plágio parcial. E tem o plágio conceitual, que é quando a ideia de um autor é copiada, mas você não copia o texto, você escreve com suas próprias palavras, tipo uma paráfrase. Então você não cita a fonte original, mas dá a entender que aquela estrutura que você está criando às vezes não é tua, porque por mais que você utilize suas palavras, a apropriação de dados dá para desconfiar. Até porque normalmente os professores que corrigem essas coisas, eles conviveram com você bastante tempo, então eles sabem como é que você pensa, como é que você se fala, como é que você articula suas ideias. E quando o que está no texto não bate muito com as ideias que o aluno costuma articular na sala de aula, dá para desconfiar. Você fala, não, vou sair bem na fita porque tem mais de 100 alunos na sala. Então, sobre plágio, vou dizer para você uma coisa: não faça plágio, é crime, tá? E crime não é uma coisa legal para o seu currículo, não é uma coisa legal para sua vida, porque aqui se faz, aqui se paga. Você está enganando alguém hoje, será enganado no futuro. A vida se dá o trabalho de fazer isso daí, de cobrar a sentença, né? E, gente, a gente tem detector de plágio, né? Tem várias ferramentas na internet, pagas e gratuitas, que o professor utiliza para confirmar se o texto que vocês entregam é um texto original, é um texto que você utilizou a norma para você estruturar e fazer uma entrega adequada ao padrão técnico, ou você simplesmente foi um cara de pau, copiou na cara dura e está entregando como se fosse teu a ideia dos outros. Esse daí
nesse endereço tem um detector de plágio que você deveria entrar lá e verificar como é que ele funciona. Ele é muito rápido para verificar as coisas. E todo texto vai dar algum plágio, principalmente se você fizer alguma citação, mas muito plágio, e você vai perceber que isso daí aparece também em termos de fontes, da onde que você copiou, qual site, qual endereço do trabalho, qual o texto que está publicado em algum lugar na internet que está igualzinho que você está entregando como se fosse seu. Então, gente, é fácil descobrir plágio. Não faça plágio. Isso é crime, é muito fácil de detectar. E seja original, comece a pensar, vocês têm tempo, aproveita o tempo em sala de aula, aproveita o conhecimento de professores. Duvido muito que nas escolas não existam professores bons. Às vezes a gente fica meio desanimado com a falta de interesse de alguns alunos, mas eu sei que vocês têm interesse, vocês vão despertar esse interesse em algum momento. E aproveitem, perguntem, suguem. Sim, quanto mais ele é dado, quanto mais ele é distribuído, mais ele prospera, mais ele aumenta. Então, cara, se você tiver interesse de crescer, de sanar a sua curiosidade, de descobrir o mundo ao redor, pesquise, faça bons trabalhos, esforce-se, porque você só tem a ganhar com o aprendizado que você vai ter pelo seu próprio esforço, porque ninguém te ensina nada se você não quiser aprender. E você aprende tudo quando você dispõe o seu coração, a sua mente e você inteiro para aquele aprendizado. Isso muda a tua vida. E mudando a sua vida, você vai conseguir mudar a vida das pessoas que você ama e a vida das pessoas ao seu redor. Então essa aí é a dica de hoje. Nas próximas dicas vamos trazer aí uns trabalhinhos de como fazer as formatações dos trabalhos no editor de texto, que é um outro problema também que algumas pessoas têm. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, dá um descurtir, compartilha com seus amigos que estão lá aí de como fazer o artigo científico e dá uma força pra gente aí continuar esse trabalho. Isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até mais.